Olá pessoal, tudo bom? Dias atrás eu coloquei aqui no Instagram uma fotozinha dessa embalagemzinha aqui, né? Isso aqui é uma tira de lactato, tá certo? Tira de lactato, e perguntei que se o pessoal sabia o que era e para que servia. Algumas pessoas responderam que sim, mas a grande maioria respondeu que não. Então vou tentar fazer aqui uma explicação rápida do que é. É, essas tiras de lactato, elas servem para a gente verificar a alteração de lactato no nosso corpo, né, no nosso organismo, quando a gente está em atividade física. Então, em X intensidade, a gente tem X quantidade de lactato, e quando a intensidade aumenta, a gente forma uma quantidade maior. E na literatura tem uma quantidade X, que a gente chama de L1, ou limiar de lactato. Tem várias nomenclaturas, vamos chamar aqui de L1, que é o primeiro limiar, e tem uma quantidade que forma o L2, né, que é o limiar anaeróbio. Então a gente encontra esses limiares com essas fitas. Então eu faço essa avaliação, e também tem um outro protocolo que a gente acha com essa outra fitinha aqui, que é a de glicemia, que tem um custo menor. Então a gente faz essas avaliações. Então, para que serve esse tipo de avaliação? Então, vou tentar explicar num gráficozinho para vocês, tá certo? Então, pessoal, esse aqui é o exemplo de um gráfico de uma curva de lactato, tá certo? Para a gente tentar entender um pouco de como funciona essas tiras de lactatos e como a gente vai achar os valores, né? Aqui são os mols de lactato, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a frequência cardíaca, 200 batimentos, 180, 160, 140, 120, 100. Então tem um protocolo que se faz, né? Protocolo de REM, que a gente vai dando carga gradativa. Esse protocolo já é validado cientificamente. Então o sujeito senta na bike e de tempos em tempos ele vai fazendo o esforço e o rolo, uma bike ergométrica, enfim, ela vai dando carga, aumentando essa carga gradativamente de acordo com que ela esteja programada. Então, ela começa, por exemplo, começou com zero mol, né? Aqui a gente tem zero, e vamos dizer que ele começou aqui com 100 batimentos. Então ele vai fazendo o esforço e vai crescendo, 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 e quando o avaliador chegou em X tempo, ele avaliou que ele estava aqui, né? Então ele tinha 1 mol, com um exemplo com 3 minutos. Então ele continuou o esforço e chegou aqui. Então com 6 minutos, com 2 mol de lactato com 6 minutos. E o esforço foi crescendo, crescendo, que até quando chegou aqui com 4 mol de lactato, um exemplo com 12 minutos, com 160 batimentos, ele atingiu 4 mols. Ele continua até entrar em exaustão aqui nesse intervalo aqui, mais ou menos 170 batimentos por minuto, com 7 mols de lactato. Então, com esses dados na mão, a gente consegue encontrar, eu tinha falado dela anteriormente, né? O L1 dele, o L2 dele e o L3, né, que é o máximo. E a partir daqui, o avaliador vai prescrever as zonas de treino, vai encontrar o L1 dele, que é a parte de baixa intensidade, é o L2, que aqui é o máximo que ele pode ir e segurar um bom tempo, né? Geralmente esse L2 com os atletas bem treinados segura 1 hora, mais ou menos nesse esforço.
Então, geralmente aqui 4 mols, então com 160 batimentos de esforço, ele aguentaria 1 hora, um exemplo. E aqui o protocolo vai dizer que também qual é o FTP e quantos watts ele atingiu com esses 160. E aqui no o esforço máximo, né? Quanto ele conseguiu de batimentos, watts e frequência cardíaca antes da exaustão. Então, para que isso serve? Isso aqui fosse como fosse uma avaliação 1. Vamos dizer que ele fez hoje, dia 29/5. Então, ele tem esses dados. E daqui a 2 meses, como se fosse dia 29 de julho, ele tinha um exemplo. Em vez de ter atingido 2 aqui, ele tinha atingido 2 aqui, ó. Em vez de ter atingido os 4 mols a 160, vamos dizer que ele atingiu aqui a 170, os 4. Só que ele atingiu aqui com mais watts. Ele atingiu aqui com mais watts também. E aqui em vez de 7, ele alcançou, um exemplo, 12 mols. O que é que isso quer me dizer? Que ele ficou mais eficiente, que ele produz agora mais energia, mais potência, com o mesmo valor de lactato, depois de 8 semanas. Que agora ele consegue produzir mais watts, mais batimentos, com o mesmo número de mol. E agora ele está mais resistente ao lactato, né? Ele entra em exaustão com 12 mols de lactato. Então, isso são formas de avaliar o atleta inicialmente e avaliar periodicamente e ver como é que está a evolução dele. Então, isso é uma avaliação que a gente está fazendo agora, tanto com lactato quanto o outro tira que a gente mostrou, com rolo de treino, mesmo protocolo. Vamos avaliando e entregamos isso ao atleta e podemos ir reavaliando e saber como é que está a evolução dele, quanto de força ele adquiriu, se ele quiser fazer o de lactato, saber o quanto de mol ele está produzindo no esforço máximo, com quantos de mol ele está de lactato ele produz os watts, e também a gente encontra o limiar dele com a parte de glicemia. Então é mais ou menos para isso, tentando resumir o máximo, que serve uma avaliação fisiológica de limiar anaeróbio, de lactato, para um atleta. Beleza, pessoal?